Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar com vocês mais uma vez nessa manhã, mais este domingo, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem a falar conosco, o seu povo que Ele comprou por um alto preço, povo no qual Ele deu a sua vida por nós. Estamos na série de estudos intitulada Andando nos Passos de Jesus. E hoje chegamos no nosso oitavo encontro, o nosso oitavo estudo em que falaremos sobre sofrendo como Jesus. Há um jargão no meio dos evangélicos, e esse jargão, essa frase é: pare de sofrer. Será que nesse mundo, nessa vida, nesse mundo caído, nós vamos parar de sofrer? Não. Sofrimento é algo comum na vida do cristão. O sofrimento é algo comum na vida do homem. Naquele que não entregou sua vida ainda para Jesus, o sofrimento é muito claro. O sofrimento é em decorrência do pecado. O pecado faz a humanidade sofrer. Daí vem as angústias, as dores, tantas e tantas situações que poderíamos enumerar aqui. Mas o sofrimento do crente é um sofrimento diferente. É um sofrimento em que Deus trabalha em nós para que possamos ser fortalecidos nele, para que possamos nos achegar a ele, e esse sofrimento redunde para a glória do Pai. Foi isso na vida de Jesus. Eu quero, no dia de hoje, pensar com vocês sobre sofrendo como Jesus. O profeta Isaías profetiza 700 anos antes de Jesus nascer o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías profetiza acerca do Messias. Isso está registrado no seu livro, no capítulo 53, verso 3. Essas palavras proféticas, então, foram ditas 700 anos antes do Messias nascer. Ele nasce naquele estábulo em Belém. Uma pergunta que poderíamos levantar é: essa profecia provou-se ser verdadeira? E a resposta é sim. Essa profecia de Isaías é verdadeira. Jesus, o nosso Senhor, ele sabia muito bem o que era padecer. E ele padece de forma muito clara nos seus 33 anos de vida. Padece no seu nascimento, quando seus pais não encontram o lugar. José, seu pai adotivo, não encontra um lugar para que pudesse hospedar Maria, que já estava ali quase a dar à luz. Ele sofre porque, sendo Senhor de tudo e de todos, nasce numa manjedoura, num lugar desprezado, num lugar menos improvável para que um rei nascesse, um rei humano. Imagine o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele experimenta alguns sofrimentos. Ele experimenta o sofrimento físico, ele experimenta o sofrimento da rejeição, ele experimenta o sofrimento espiritual. E é isso que eu quero ver com vocês agora de início. Jesus experimenta o sofrimento físico. Ele sabe muito bem o que é isso. Sabia muito bem, experimenta isso de várias formas. Ele é tentado no deserto. Ele é levado ali para o deserto. E o primeiro sofrimento que ele experimenta é fome e sede. 40 dias que ele passa ali sofrendo, com fome e com sede. Ele também experimenta a exaustão física na sua caminhada aqui na Terra, em que ele está se fazendo conhecer, está se revelando, pregando, ensinando, curando, fazendo a obra de Deus, a ponto do seu corpo físico se sentir esgotado, cansado. Jesus estava o tempo todo ministrando às pessoas. Ele bebeu o cálice completo do sofrimento físico, cálice da dor, quando ele se entrega naquela cruz do Calvário, né? E a cruz, a gente conhece muito bem esse sofrimento pela cruz, porque ele é levado ali, e ali ele sofre por um período. Ali ele sofre. Ele já vem sofrendo acusações, ele vem sofrendo o abandono dos seus discípulos, ele vem sofrendo aquela tortura executada pelos romanos. Ele está ali com o seu corpo dilacerado e é pregado naquele madeiro, e a sua dor é estampada ali. Como Isaías bem profetizou, como ovelha muda. Como ovelha muda, ele se mantém ali calado, fala apenas o necessário. Ele sabe muito bem que esse cálice ele deveria beber. Por isso que pare de sofrer não cabe para o verdadeiro cristão. Uma outra frase que às vezes a gente ouve no nosso ambiente como igreja é: só vitória, irmão. Não. A vida no cristão, do cristão e no exercer cristão, de Cristo na nossa vida, estampado na nossa vida e na nossa comunidade, não é só vitória. Nós sim somos mais do que vencedores naquele que nos amou. A nossa vitória está na vitória de Cristo. Nesse mundo, nós choramos, nós nos sentimos angustiados, às vezes nos sentimos estafados, às vezes nos sentimos solitários, somos perseguidos. Paulo vai dizer muito bem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação, posso estar bem, mas posso estar sofrendo. O sofrimento é algo comum na vida cristã e nós precisamos aprender com isso. No sofrimento, Deus quer nos ensinar. Em meio ao sofrimento, Deus quer nos despertar. Em meio ao sofrimento, Deus quer nos chamar à sua presença. Em meio ao sofrimento, Ele quer nos aproximar dele.
por mais que às vezes a gente sinta na nossa carne. Jesus experimenta então o sofrimento físico. Não somente o físico, mas Jesus experimenta a dor da rejeição. Ele sabia muito bem qual era o peso e a magnitude desse sofrimento, o sofrimento de ser rejeitado. O apóstolo João, que foi um dos seus companheiros mais próximos, ele relata muito bem isso em João capítulo 1, verso 11, quando diz de forma muito profunda, relevante, quando ele diz que veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Jesus vem para o povo judeu porque Deus havia falado com Abraão que de ti seriam benditas todas as famílias da terra. Deus separa Abraão, dá a Abraão uma descendência, Isaac, Jacó, José. Deus guarda este povo, se revela a esse povo, fala a esse povo, proclama a esse povo que dentro dele viria o Messias. Jesus, então, de fato, vem e esse povo não consegue entender que aquele homem simples, humilde, que aquele homem de dores, era o próprio Deus, era o Deus encarnado. Aquele que estava se revelando para eles e dizendo: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, aquele que dá a sua vida, dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está se revelando para o seu povo. E aquele povo não o recebe. Jesus, até em certo ponto, até experimenta um pouco de popularidade. Tempo pequeno, tempo curto. Mas vem um tempo difícil. Vem um tempo em que a sua mensagem começa a ser negada. João vai declarar isso no capítulo 6, verso 66. Diante disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos abandonavam Jesus por causa do seu discurso. O discurso de Jesus não é para você pare de sofrer. Não. O discurso de Jesus nos chama a uma responsabilidade diante de Deus. O discurso de Jesus nos chama à responsabilidade perante o Pai. O discurso de Jesus nos chama a uma responsabilidade de que nele nós temos, de fato, uma comunhão com o Pai. Era assim lá atrás e continua sendo hoje, porque a palavra de Deus, ela não é velha e nem nova. A palavra de Deus não é arcaica e nem atual. A palavra de Deus não precisa ser reinterpretada, porque é palavra de Deus e ponto final. Ela não é velha nem nova, ela é eterna. E por ser eterna,
Os princípios valem lá atrás, os princípios valem hoje. Deus continua se revelando ao povo através da sua palavra. E a sua palavra não diz, pare de sofrer. A sua palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo para os seus discípulos, diante das aflições da vida, tenham bom ânimo, porque eu venci. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vencerão. Paulo entendeu muito bem isso quando diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, olha, aquele que me fortalece é o Senhor, e eu posso experimentar todas as coisas, porque eu sei quem me fortalece. A minha força não vem de mim mesmo, a minha força vem daquele que venceu a morte, daquele que venceu todas as coisas, daquele que sofreu e por causa do seu sofrimento me deu vida. Jesus sofre, então, experimenta o sofrimento físico. Ele experimenta agora a dor da rejeição. Essa dor culmina naquela tarde que se transforma em trevas, quando ele olha da cruz e vê, lembra quantos seguidores ele tinha, mas ao final estavam ali somente João e algumas mulheres. Quando estava tudo bem, muitos seguidores estavam com Jesus. Mas quando ele é preso e agora está culminando no fim, naquilo que ele havia dito de si mesmo, daquilo que ele precisava fazer, de que ele precisava ir a Jerusalém e entregar a sua vida como sacrifício vivo para a remissão dos pecados do seu povo, para que todo aquele que olhasse para ele, cresce nas suas palavras, viessem a sair da morte para a vida, pudessem se alimentar do pão da vida, sairiam das trevas, seriam levados para a luz capaz de iluminar todo mundo. Aquele que passasse pela porta, que era Jesus, aquele que ouvisse a sua voz e o seguisse como ovelha, experimentaria da presença, não uma presença comum, mas da doce presença, da sobrenatural presença, da presença constante, viva, verdadeira do bom pastor. E assim saberiam qual era o caminho que deveriam seguir, que essa verdade havia sido revelada, e essa verdade que era Jesus os levaria à vida eterna. Jesus diz, olha, ninguém vai ao Pai, ou vem até a presença do Pai, se não passar por mim. Ele vai dizer aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Vocês precisam estar enxertados em mim, se alimentar de mim, para que vocês deem frutos. Ele fala, ele ensina, ele prega, e agora ele está lá entregando a sua vida por nós. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas deu a oportunidade daqueles que não eram seus, parte do seu povo original, os judeus, mas deu a esse, a nós, a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Mas ele é rejeitado. E parece que
não poderia ficar pior, mas fica pior. Jesus, a última dor da rejeição, quando ele brada na cruz, e Mateus registra isso no capítulo 27, versículo 46, quando diz: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sente a dor da rejeição do Pai, que aplaca a sua ira sobre o Filho. E o Filho expressa esse brado. Jesus também experimenta o sofrimento espiritual. Ele não possuía pecado algum, mas vem e vive nesse mundo poluído pelo pecado. Antes de vir nessa terra, ele vivia num céu livre de pecado e maldição. Aqui, deve ter sofrido profundamente na sua alma ao ver e sentir os efeitos da maldição do pecado que estava ao seu redor, enquanto ele caminhava, enquanto ele ministrava, enquanto ele dava a sua vida. Cristo experimentava um tipo de sofrimento indizível, inexplicável a nós, pessoas caídas. O único que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há um cântico do Asaf, que ele canta justamente esse trecho, que na letra diz assim: em Cristo Jesus fomos feitos justiça, no refrão, né? Justiça de Deus, justiça de Deus. Ele, não conhecendo pecados, Deus o fez pecado por nós. Ele leva sobre os seus ombros o peso do nosso pecado. Sofrimento espiritual. Que angústia sentiu aquele que não tinha pecado, tendo seu corpo puro e sua alma pura, carregados do terrível peso do pecado de todo o seu povo. Ele vai orar, se derrama diante do Pai e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cara. Se era possível, totalmente possível, mas ele se submete à vontade do Pai quando diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele não tem desejo próprio no seu coração. O desejo que há no seu coração é de se submeter a Deus, obedecer a Deus até o fim, para que a sua obra fosse concretizada, a igreja fosse edificada, ele comprasse para si. O seu ato é para que ele pudesse comprar para si um povo. E esse preço foi um preço muito alto. Foi um preço de dor, um preço de abandono, um preço de angústia, em que ele vai à cruz e morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele vai até aquela cruz do Calvário e entrega a sua vida por nós. Aquele que não tinha pecado carregou sobre os seus ombros o nosso pecado. Por outro lado, muitos que seguiam o Messias, procuravam o Messias, não tinham essa expectativa de encontrar no Messias um homem que sabia padecer.
Eles queriam apenas parar de sofrer e não experimentar qual era o propósito de Deus para a vida deles. O Senhor deixa bem claro aos seus discípulos: tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Quando o Senhor Jesus se apresenta a Saulo de Tarso naquela estrada de Damasco, quando o Senhor Jesus se apresenta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Há ali toda uma ação de Deus para que Saulo se rendesse ao senhorio de Cristo. O Senhor fala com Ananias: vá à rua chamada direita, na casa de Judas. Lá você vai encontrar um homem ajoelhado. Esse homem ajoelhado orando é Saulo de Tarso. E ele, em sonho, teve a visão de que um homem chegaria lá e oraria por ele, e ele recuperaria a visão. E Ananias, mesmo contestando, vai lá. E Jesus dá a Ananias uma palavra bem específica. Olha, diz para aquele homem que ele é um vaso escolhido e que ele vai padecer em favor do meu nome. O sofrimento é uma marca registrada na vida do cristão, porque o sofrimento nos aproxima de Deus. Deus, ao permitir que o seu povo sofra, ele quer despertar o seu povo, chamar o seu povo à atenção de que ele precisa, que o seu povo precisa viver nas dependências dele. Por isso que Isaías, e é o que gostaria de repetir, ler novamente, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Como Jesus respondeu, e aqui tem um errinho de português, mas como faltou um S na digitação, mas como Jesus poderia ter respondido a esse sofrimento? Como? Ao olhar para esse texto de Isaías, e o texto é bem claro que Jesus sabia o que era padecer, como Jesus poderia ter respondido ao sofrimento? Como Jesus respondeu ao sofrimento? Nosso Salvador usou sua prerrogativa divina e revidou aqueles que o feriram? Não. Mesmo que fosse ferido, Jesus não revidou. Então, Jesus teve algum tipo de anestésico espiritual que não permitiu que sentisse a dor do sofrimento? Não. Jesus, de fato, sofreu. Ele sofreu cada cravo penetrando na sua cabeça. Ele sofreu cada chicotada romana, cada uma daquelas chibatadas em que o couro batia nas suas costas e que aquelas pontas arrancavam pedaços da sua carne. Ele sentiu o sofrimento de ser abandonado pelos seus amigos e de sentir a separação do Pai. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está sentindo o âmago, o ápice daquilo que o homem que está em pecado sente, a sua separação de Deus. Jesus, quando se faz pecado por nós,
ele sofre isso, ele sente a separação que o pecado proporciona ao homem. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado afasta o homem de Deus. Mas ele se faz pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus nele. De fato, por não possuir pecado, seus sentimentos e suas emoções foram perfeitos. Jesus passou pelos vários tipos de sofrimento de modo perfeito. Nenhum pecado esmoreceu a seus sentimentos, nenhuma couraça envolveu o seu coração. Entender, então, como Jesus respondeu ao sofrimento e seguir os seus passos, isso irá revolucionar a maneira como nós, cristãos, vivemos nesse mundo caído e repleto de sofrimentos. Por isso que o jargão "pare de sofrer" não é uma verdade para nós cristãos, porque o sofrimento é uma característica do cristão. O sofrimento foi uma marca registrada do Cristo, o Messias de Deus, o ungido de Deus. Como nosso Salvador, mesmo que sem dúvida num grau mais baixo, nós, os crentes, os cristãos, também estamos familiarizados com o sofrimento. Vivemos num mundo que foi permeado pelo pecado e dominado pela maldição. Sofremos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Diante disso, como nós devemos receber o sofrimento? Muitos podem dizer: não me irrito, supero. Olha, diante do sofrimento, eu não me irrito, eu supero. Será que devemos viver de acordo com esta filosofia popular? Pare de sofrer? Nós, cristãos, temos disponível algum tipo de anestésico espiritual que amortece a dor? Somos chamados a viver como os estoicos? Quem eram os estoicos e como, ou melhor dizendo, como eles viviam? Eles tinham um ensinamento de que deveriam cultivar a temperança frente à dor e às agruras, às dificuldades, às aflições da vida. Olha, diante do sofrimento, nós temos que cultivar a temperança. Eu não me irrito, eu supero. O apóstolo Pedro escreve aos cristãos que passam por sofrimento e dor e falam que há uma esperança. Agora, que tipo de esperança, que tipo de direcionamento o Espírito Santo deu através do apóstolo a estes preciosos seguidores? Pedro escreve o seguinte: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportem com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revida com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. O fato é que Jesus sofreu. Deveras, a sua vida foi
caracterizada pelo sofrimento. Como Jesus respondeu à dor? Isaías havia profetizado a respeito de um Messias sofredor. E Pedro, sem dúvida, tinha Isaías 53:9 em sua mente quando escreveu que Jesus não cometeu pecado. Olha o que Isaías diz nesse texto. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Jesus nunca fez qualquer coisa errada, ele nunca pecou. Este é o ensino claro dos escritores do Novo Testamento a respeito do nosso Senhor. Jesus sofreu de inúmeras maneiras, entretanto, nunca respondeu àqueles que o feriram, recorrendo a uma retaliação pecaminosa. Pilatos não pôde encontrar pecado em Jesus. Um dos ladrões da cruz declarou que Jesus era inocente de todo erro. Pedro, que passou muito tempo com Jesus e o viu numa variedade de situações, pôde também afirmar que Jesus nunca pecou. Jesus nunca revidou com fogo amigo, ou melhor, fogo com fogo, mesmo que não tenha merecido nenhum sofrimento. Jesus nunca revidou ao sofrimento com pecado. Continuando então a citação de Isaías 53:9, Pedro também observou que nem engano algum se encontrou na sua boca. Diante disso, dessa declaração de Pedro, nós podemos concordar de forma completa com aquilo que Tiago diz, com a observação que Tiago traz, com a observação que Tiago faz, lá na sua carta, no capítulo 3, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Certamente Jesus era o perfeito varão. Mesmo quando sofria severamente, Jesus nunca procurou proteger-se ou aliviar sua dor usando de mentiras ou engano. Ele foi perfeito até o fim e nos chama a agir assim, a seguir o seu exemplo, a andar nos seus passos. Pedro, então, acrescenta a sua observação pessoal, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus sabia muito bem que quem julgaria as suas causas era o Pai. Quem julga as nossas causas é o Senhor. Não julgue você as suas próprias causas, mesmo que você esteja sofrendo. Pense sobre os horrendos insultos que eram lançados sobre aquele que não tinha pecado durante a sua missão terrena. Vocês conseguem lembrar do que ele era chamado? Ele era chamado, entre outras coisas, de samaritano, glutão, beberrão, blasfemador, possesso de demônios, enganador de pessoas e amigo dos pecadores. Quantos insultos eram levados àquele homem que não havia pecado, que não tinha pecado algum? Imaginemos que Pedro também ouviu estes insultos vindo dos líderes religiosos da época de Jesus, quando esteve de pé na corte dos chefes dos sacerdotes, naquela terrível noite de traição. A respeito daquela noite de insultos e ofensas, Marcos registra o seguinte:
e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Por mais que Jesus estivesse ali no seu direito de contrapor a todas aquelas acusações, Jesus não fala nada, porque sabia muito bem que quem estava julgando a sua causa era o Pai. Quando o nosso Salvador estava pregado na cruz, aquelas mesmas pessoas corruptas continuaram sua agressão, desta vez junto com as multidões que vinham observar e vomitar, literalmente, verbalmente ali, o seu ódio sobre Jesus. Olha o que Marcos vai nos dizer. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Olha, desce daí. Desce agora da cruz para que vejamos e creiamos. Jesus permanece até o fim, obedece até o final, o propósito do Pai, mesmo que muitos estavam passando e blasfemando contra ele, maldizendo ele. Jesus permaneceu fiel até o fim. Todavia, o Senhor nunca revidou. Imagine como você se sentiria se as pessoas aumentassem a sua dor quase excruciante, lançando seus insultos sobre você, insulto ou deboche que você soubesse não serem verdadeiros e nem merecidos. Cada um de nós deve se perguntar como eu teria respondido, qual seria a minha reação, qual seria a minha atitude diante disso. Pedro, então, acrescenta: quando maltratado, não fazia ameaça. Olha o que Mateus escreve para nós. Mateus diz: Então Pilatos lhes soltou Barrabás, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, o levaram para ser crucificado. Nenhum de seus sofrimentos foi merecido. Ele nada havia feito para ferir aquelas pessoas que o feriam. Todavia, mesmo que Jesus sofresse severamente e injustamente, ele não fez ameaças. Ao invés de revidar com ameaças as palavras que fluíram dos seus lábios, dos lábios do nosso Senhor, do nosso Salvador, diante daquele sofrimento todo, as palavras dele foram as seguintes. Lucas registra isso para nós.
Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sorte. Como ele pôde fazer aquilo? Como Jesus pôde receber todo aquele horrível sofrimento, sofrer daquela forma tamanha, sem revidar? Ele certamente sentiu a dor. Ele não estava anestesiado física, emocional ou espiritualmente. Como pôde, como pôde sustentar-se sob a dor de um sofrimento injusto? A chave para entendermos este aspecto da vida do nosso Senhor encontra-se nesta curta frase que Pedro vai nos deixar: mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus suportou, sofreu tudo o que sofreu, porque se entregou nos braços do Pai, se submeteu à vontade do Pai. Que nessa manhã, você e eu possamos nos submeter à vontade do Pai, daquele que julga retamente, de forma correta. Como Jesus então respondeu ao sofrimento? Jesus responde ao sofrimento com fé. Frequentemente pensamos em colocar nossa fé em Jesus. Nós raramente pensamos no próprio Jesus tendo fé. Às vezes a gente não pensa dessa forma. Aqui está explícita a expressão de Jesus respondendo às suas muitas experiências de dor, de sofrimento, e ele responde com fé quando entrega-se ao Pai Celestial. Não foi algo forçado da parte de Jesus, mas foi uma escolha voluntária, feita por ele. Jesus escolheu tomar suas situações de dor, de sofrimento, de angústia, de abandono e entregar-se a si mesmo ao Pai que é fidedigno, ao Pai que é fiel. Ao contrário de procurar avaliar a dor que estava sentindo, ele levou sua dor àquele que verdadeiramente se importava. Ao invés de procurar fazer justiça com as suas próprias mãos, ele depositou a sua fé diante daquele que julga corretamente. Como você tem agido diante dos insultos, das lutas, das provações? Você tem agido com as suas próprias mãos, revidando aos seus acusadores, ou você tem entregado, confiado no seu Deus, no seu Senhor, aquele que julga corretamente? Mesmo que Jesus possuísse poder e o direito de revidar, ele escolheu não fazê-lo. Jesus teve fé em seu Pai e estava certo de que o seu Pai faria a coisa certa, no tempo certo. Jesus tinha essa convicção no seu coração. E aí o apóstolo Paulo nos escreve a respeito disso quando diz em Romanos: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. É eu que retribuirei, diz o Senhor. Diante disso, como respondemos ao sofrimento? E quanto a você e a mim? Como
cidadãos desta era, entre o paraíso perdido do Éden e o paraíso ainda a ser revelado, o novo céu e a nova terra, nós também sabemos o que é padecer. O sofrimento é uma triste realidade neste mundo caído, repleto pelo pecado. Precisamos ser francos. Parte da dor que experimentamos é merecida. Nós pedimos por uma boa parte dos problemas que enfrentamos, boa parte do problema ou problemas que venhamos a enfrentar, que enfrentamos. Diferentemente do nosso Salvador, não somos ainda sem pecado. Muitos de nossos sofrimentos são resultado de nossas escolhas pecaminosas, são resultados da busca em satisfazer o nosso coração que é pecaminoso. Mas, por outro lado, há momentos em que enfrentamos sofrimentos que não pedimos, aqueles do qual Deus permite que passemos para que o nome dele seja glorificado. Às vezes experimentamos sofrimentos físicos, emocionais, em nossos relacionamentos, sem que haja algum pecado de nossa parte. Vivemos em um mundo cheio de pecado, lidamos com pecadores, enquanto vivemos o nosso dia a dia em nossa comunidade de fé, nosso local de trabalho, na escola, na faculdade e até mesmo dentro da nossa própria casa. Como devemos então responder a esse sofrimento? Como podemos nos sustentar sob a dor do sofrimento injusto? Cristo nos chamou para sermos cristãos estoicos, cultivando a temperança frente às dores da vida. Será que é para isso que ele nos chamou? Para pessoas que não sentem dor? Não. Por isso que pare de sofrer não se aplica na vida do verdadeiro cristão. Devemos nós, em tudo, dar graças, agindo apenas como se a dor não afetasse os verdadeiros cristãos? Será que é assim que devíamos ou que deveremos viver? Será que a gente deveria reclamar? Veja, não merecemos ser tratado assim, eu não merecia ser tratado assim. E ao analisar dessa forma, vivemos mal-humorados, em desânimo. Uma outra situação, não seremos mais capazes. Deveria ser este o protesto dos cristãos? Temos o direito de nos vingar? Devemos revidar? Devemos ameaçar? Difamar aqueles que nos difamam? Estas podem ser bem atraentes, opções bem atraentes, quando sofremos injustamente. A resposta, então, ressoa aos nossos ouvidos, vindas da palavra de Pedro, porque para isto vocês mesmos foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, no nosso lugar, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. O apóstolo foi guiado pelo Espírito para usar a palavra exemplo, que quer dizer modelo. Naquele tempo, quando uma criança estava aprendendo a escrever, a professora colocava no início da louça, no quadro, ou seja, escrevendo lá, exercício da criança, letras ou palavras que ela deveria aprender. A criança tinha que copiar cuidadosamente, delinear, desenhar os exemplos colocados ali por sua professora, por seu professor. Usando esse tipo de ilustração, Pedro diz que Deus quer que
copiemos cuidadosamente o exemplo de nosso Salvador sofredor. Contrário ao cristianismo popular, apresentado que hoje em dia os cristãos não são chamados a viverem livres da dor, para de sofrer, de fato a verdade é o oposto. Somos chamados por nosso Senhor a copiarmos seu modelo de vida de um líder sofredor. Devemos seguir andando nos passos de Jesus, ainda que estes passos nos levem a uma vida familiarizada com o sofrimento. Diante disso, chegamos a uma pergunta: como seremos capazes de responder ao sofrimento como Jesus? Como você e eu, como nós, a Igreja do Senhor, seremos então capacitados para responder como Jesus respondeu? Como seremos capazes de permanecer firmes em uma vida que é caracterizada, que tem como característica por um sofrimento injusto? Como devíamos responder ao funcionário desconsiderado que faz da nossa ida para o trabalho ser enfadonha ao invés de prazerosa? Como devemos receber a humilhação vinda daquele professor ou vizinho que parece ter ódio de nós, quando os membros da nossa própria família fazem a nossa vida se tornar dolorosamente difícil, através do modo pecaminoso que nos trata? A resposta de cada uma dessas perguntas, crucialmente importantes e dolorosamente reais, é encontrada em percebermos que somos chamados não apenas para sofrermos, mas também para respondermos ao sofrimento do mesmo modo que o nosso Senhor e Salvador o fez. Andar nos passos de nosso Salvador significa que nós também devemos nos entregar àquele que julga corretamente, retamente. Quando experimentamos o sofrimento de vivermos neste mundo cheio de pecado, diante do sofrimento, não julgue as suas causas. Entregue as suas causas a Deus e deixe Ele julgar por você. Devemos ser como Jesus, levando nossas situações de sofrimento ao nosso Pai Celestial e confiando essas situações a Deus e depositando a nossa confiança em Deus. Ao invés de tomarmos as questões em nossas mãos e buscarmos revidar contra aqueles que nos ferem, nos perseguem, nos magoam, nos fazem sofrer, nós somos chamados a seguir Jesus, respondendo com fé. Fé em nosso Pai Celestial, que nos ama e que dará a melhor das soluções, de seu próprio modo, a seu próprio tempo. Você e eu não sabemos como agir corretamente, mas Deus sabe. Por isso nós devemos entregar nossa causa a Ele e viver na dependência dEle. E assim, enxertados na videira, provando daquilo que Ele tem para nós, sejamos capazes de dar frutos que glorifiquem a Ele. Podemos entregar ao nosso Pai Celestial, podemos entregar a nossa vida ao nosso Pai Celestial. Jerry Bridges, ele fala algo de forma sábia. Ele diz o seguinte: toda a ideia de confiarmos em Deus é certamente baseada no fato de que Deus é absolutamente fidedigno. Jesus cria nisto. Ele sabia que seu Pai Celestial era confiável. Jesus prontamente entregou-se juntamente com seu sofrimento àquele que julga retamente.
Estamos prontos a prosseguir andando nos passos de Jesus, nosso Salvador sofredor, entregando-nos com o nosso sofrimento, assim como ele fez ao nosso fidedigno Pai Celestial? Será que nós estamos prontos e dispostos a andar nesses passos? Nosso Pai é onisciente. Ele sabe tudo a respeito da nossa dor. Nosso Pai é onipotente. Ele é capaz de lidar com o nosso sofrimento. Nosso Pai é sábio. Ele sabe o melhor meio de lidar com as nossas dificuldades. Nosso Pai é todo amor. Ele se importa conosco em nossas provações. Entreguemos-nos a Ele. É tempo de nos entregarmos ao Senhor por completo, para que assim Ele se revele a nós, para que podemos andar nos passos de Jesus, para que possamos viver da maneira que Ele quer que vivamos. Pedro vai dizer, 1 Pedro 4, 12 a 14, o seguinte: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre você. Co-participante dos sofrimentos de Cristo. Ele vai dizer no verso 19: Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Paulo vai dizer aos Colossenses: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo entendia muito bem que o sofrimento que ele estava passando tinha um objetivo. Ele estava padecendo aquilo, tudo aquilo, em favor da igreja do Senhor. Cristo preparou uma oferta de amor para o mundo ao sofrer e morrer por pecadores. Essa oferta está consumada e nada falta, exceto uma coisa: uma apresentação pessoal do próprio Cristo às nações do mundo. Nós precisamos proclamar esse Cristo. A resposta de Deus a essa falta é convocar o povo de Cristo, pessoas como Paulo, pessoas como nós, a fazerem uma apresentação pessoal das aflições de Cristo ao mundo. Ao fazermos isso, preenchemos o que resta das aflições de Cristo. Nós terminamos aquilo para que elas foram conhecidas, ou melhor, concebidas, a saber, uma apresentação pessoal para as pessoas que não conhecem o valor infinito das aflições. Porém, o mais surpreendente sobre Colossenses, encerrando o nosso estudo de hoje, é que Paulo preenche o que resta das aflições de Cristo. Ele diz que são os seus próprios sofrimentos que preenchem as aflições de Cristo. Então, isso significa que Paulo demonstra os sofrimentos de Cristo quando ele mesmo sofre por aqueles que está tentando ganhar. Os sofrimentos de Paulo, eles vêm os sofrimentos de Cristo. O sofrimento, ou melhor, o resultado surpreendente é este. Deus tem o seu propósito de que as aflições de Cristo sejam demonstradas ao mundo por meio das aflições do seu povo. Deus tem realmente a intenção de que o corpo de Cristo, a igreja, experimente alguns dos sofrimentos
que ele experimentou, para que quando proclamarmos a cruz como o caminho para a vida, as pessoas vejam as marcas da cruz em nós e sintam o amor da cruz a partir de nós. Esse é o desafio que o Senhor estende a nós nessa manhã. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que você se deixe ser alimentado por esta palavra. Que você vá à presença de Deus e peça a Ele ajuda para você suportar todas as aflições, para que o nome dele seja glorificado, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, para que vidas possam se achegar ao Senhor quando virem em nós as marcas da cruz e sintam o amor que foi expressado naquela cruz do Calvário a partir de nós. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, e sabemos que está diante de nós um desafio enorme. Algo que o Senhor nos chama a viver, de participar das aflições do Senhor. Deus, ajuda o teu povo a permanecer firme, a não revidar, mas a entregar tudo nas mãos daquele que julga retamente, o nosso Deus e Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda como igreja, nos ajuda como servos do Senhor, a cada dia a ouvir e obedecer, a termos o prazer e o coração desejoso de andar nos seus passos, seguir os seus exemplos, para a glória do Pai, para que sejamos capazes de apresentar esta obra maravilhosa que Cristo realizou naquela cruz do Calvário e nos chama a experimentar isso, a viver isso dia após dia, a padecer muitos sofrimentos como ele padeceu, mas experimentar da doce presença do Pai, para experimentar também da certeza de que o Pai está conosco, de que ele julga as nossas causas e de que ele é o justo juiz. Pai, faz isso no nosso coração nessa manhã. Continue, ó Deus, a nos ensinar a viver não segundo a nossa vontade, mas segundo a sua vontade, revelada nas Escrituras. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado, um domingo cheio da presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique em paz, que você tenha um domingo repleto de bênçãos, das bênçãos do nosso Senhor e Salvador. O Senhor é bom, Ele cuida de nós, não há provação que não sejamos capazes de suportar, não há aflição que não sejamos capazes de suportar. Leve as suas aflições até a presença do Pai e viva na dependência dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um ótimo domingo e fique em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus nos dê a graça de seguirmos os passos de Jesus em fé, com o coração alegre, jubiloso e crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique em paz.